Então essa vai ser a apresentação do trabalho do semestre da disciplina de contabilidade orçamentária. Então, o perfil da empresa escolhida então foi uma indústria de estofados, então o nome dela é Comfort Estofados, uma empresa fictícia. A missão então é promover soluções confortáveis em estofados de design moderno, propiciando bem-estar aos clientes e satisfazendo adequadamente os colaboradores, parceiros e investidores. A visão é de conquistar a liderança nacional em estofados de classe, expandindo a atuação em novos produtos e segmentos, e também avançando no mercado externo, buscando ainda atuar com responsabilidade social e gerando resultados que assegurem a sua longevidade. Os principais clientes são empresas do ramo varejista de imóveis do mercado nacional e alguns do mercado internacional, algumas pessoas físicas e empresas de boutique. Os principais concorrentes são indústrias de estofados locais e os principais produtos então que ela vende são sofás, camas, poltronas, puffs e recamiers. Com relação ao modelo orçamentário que foi escolhido, foi o Beyond Budgeting. Então, os principais motivos para a escolha desse modelo, então, porque ele apresenta maior flexibilidade na estipulação de metas e controles, há uma maior liberdade para redefinir estratégias com base em mudanças tecnológicas e alterações macroeconômicas, há maior possibilidade de escolhas aos gestores, causando então um clima agradável e produtivo na empresa, é um modelo mais adaptado então às novas realidades globais, favorece a inovação dentro do ambiente empresarial, lutando então contra metodologias tradicionais e ultrapassadas. E principalmente essa questão é o maior foco na satisfação dos clientes como fator de mensuração de desempenho, né? E isso também leva então a maior descentralização dos processos produtivos e de gestão. Então, iniciando a apresentação dos orçamentos, então o primeiro orçamento foi o orçamento de vendas. Então, esse orçamento ele vai levar em consideração a segmentação dos produtos ofertados e projetando uma alta variação na taxa do dólar, então que é relevante, né, para as constantes e crescentes exportações que a organização vem desempenhando desde a última década. Os produtos com maior relevância nas vendas então foram os sofás, seguidos dos sofás, camas e recamiers. Foi estimada uma carga tributária de 19,4%, e uma taxa de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, que é o PCLD, de 1,5% sobre a receita líquida. Então aqui está o orçamento de vendas, então separado por produto e uma variação estipulada da taxa do dólar em todos os meses do ano 2022. E logo no final, embaixo, então tem os impostos sobre as vendas e o PCLD. Então, na última linha, a receita líquida estimada. Então, o próximo orçamento foi o orçamento de produção. Foi feito levando em consideração então a segmentação dos produtos ofertados e as unidades em estoque no início do exercício, bem como as previsões de vendas estimadas pelo departamento responsável. Ainda foram estipulados os valores referentes às unidades em estoque final desejadas, a fim de manter uma margem saudável de produção. Então, aqui a gente tem por produto então, estoque inicial no exercício, a previsão de vendas e o estoque final desejado, então, para manter uma margem saudável de produção. Gerando então uma demanda que consta na linha de orçamento de produção de cada produto. O próximo orçamento foi o orçamento de despesas operacionais. Então, ele foi dividido então, em 5 categorias para ter uma organização. Então, o primeiro é a mão de obra direta, que representa então os salários e encargos sociais dos empregados que trabalham diretamente na produção. Mão de obra indireta é justamente então os empregados que trabalham indiretamente na produção. Materiais indiretos, então tem uso e consumo, expediente e escritório. E as despesas gerais, então, que são aquelas mais genéricas, né? Energia elétrica, telefone, enfim.
Então foi feito com base no ano anterior, então projetando uma correção monetária para ter uma maior fidelidade, né, com a realidade dos valores estipulados. Por fim, a depreciação também, representada pela depreciação das máquinas e equipamentos e de outros bens. Então aqui está o orçamento de despesas operacionais, separado então conforme essas categorias. O próximo orçamento foi o mais simples, que é uma correlação, porque foi feito com um preço que não variou, porque uma das políticas da empresa então é praticar um preço uniforme durante o ano, então não houve variação durante o ano, né, e sim ele é reajustado anualmente, então pelo IPCA, então os preços se mantiveram os mesmos durante o período. O próximo orçamento foi o orçamento de caixa. Então ele foi dividido, assim como a DFC, né? Foi dividido em três partes, em três principais divisões. Então o primeiro é o operacional, representa o fluxo de caixa ocorrido pelo resultado das transações mais essenciais à natureza das operações da empresa. As de investimento representam o fluxo de caixa ocorrido decorrente de investimentos ou alienações de ativos imobilizados. E já o último, que é o de financiamento, então representa o fluxo de caixa ocorrido decorrente da liquidação ou intensificação do grau de endividamento da organização, sendo recursos próprios ou de terceiros, né? No caso, são só de terceiros, né? Não teve uma variação de recursos próprios da empresa. Então aqui está o orçamento de caixa, é bem parecido com a DFC, né, em estrutura, no caso o método direto, né, da DFC, não indireto, com a variação de caixa, então caixa inicial, caixa final. O próximo foi o balanço patrimonial projetado, que está dividido em 5 grupos essenciais. São os grupos contábeis que a gente conhece, né? Ativo circulante, que tem as disponibilidades, recursos em caixa, equivalentes de caixa, além de saldos a receber de clientes de estoques. Aí tem o ativo não circulante, que no caso só vão ter os ativos imobilizados da empresa, em especial as máquinas e equipamentos. Passivo circulante, tá, as obrigações a curto prazo, como fornecedores, impostos, empréstimos, etc. Passivo não circulante, então, obrigações a longo prazo, e o patrimônio líquido, então, que é o interesse da dedução dos passivos e dos ativos, né, composto pelo capital social e lucros acumulados. Então aqui está o balanço. Detalhe que o valor das máquinas e equipamentos também é muito alto, né? Isso mostra quanto a empresa ela depende do imobilizado para ter sua produção, né? E por fim, então, a demonstração de resultados projetada, que foi feita então com base na construção de cenários. Então foram feitos com base em 3 cenários, né? Otimista, moderado e pessimista. O moderado seria o ponto zero, seria o valor médio que foi orçado, né? Tem o cenário otimista, então, que fiz uma variação então positiva de 10% sobre o montante das receitas e dos custos, e uma variação negativa de 10% sobre as despesas. Já o pessimista, então, teve uma variação negativa de 10% sobre o montante das receitas e dos custos, e uma variação positiva de 10% sobre o montante das despesas. Então aqui está a demonstração de resultados projetados, com base nas variações explanadas no slide anterior. Então nos 3 cenários há uma estimativa de um lucro, né, bem considerável para a empresa. Com relação às maiores dificuldades encontradas, então acredito que foi a falta de parâmetros reais, né, para realizar o orçamento das despesas operacionais. Então acabou sendo feito muitas estimativas que, na minha visão, então prejudicam a acurácia e, portanto, a qualidade das informações. A mesma temática, essa questão dos parâmetros com relação ao orçamento de produção também,
como falta um conhecimento específico da indústria em si, dessa área, né? Então, referente aos estoques finais projetados. E também uma alta volatilidade dos mercados no processo de construção de cenários, então leva à necessidade de uma estipulação de percentuais que dificilmente serão fiéis ao contexto de imprevisibilidade dos mercados, né?